Eu costumava dizer que o nosso lar era bonito. As paredes eram claras, o jardim sempre bem cuidado, a cozinha cheirava a café fresco todas as manhãs. Aos olhos de qualquer um, Rogério e eu tínhamos a vida perfeita. Estabilidade, respeito, uma convivência tranquila. Mas o que ninguém via era o peso daquele silêncio que se instalava entre nós ao cair da noite. Um silêncio denso, que ocupava cada canto da casa, como se tivesse vida própria. Rogério, meu marido há 12 anos, nunca foi de falar muito. No começo, isso me parecia elegância, descrição. Com o tempo, compreendi que era distância. Ele se recolhia em seus relatórios, suas planilhas, seu noticiário das 8. Eu tentava preencher o espaço com pequenas conversas, receitas novas, ou comentários triviais sobre o dia. Mas, como sempre, ele respondia com um murmúrio distraído, sem me olhar nos olhos. O silêncio de Rogério era mais barulhento do que qualquer discussão. Foi nesse cenário morno que Lucas voltou a morar conosco. Filho do primeiro casamento de Rogério, já era um homem feito, no fim dos 20. Vinha de uma separação difícil e pediu para ficar aqui por um tempo. Eu concordei com um sorriso gentil, mesmo sem previsão de quanto tempo seria. A presença dele mudou o ar da casa. O som de sua voz, suas risadas com o cachorro, e até o som das portas abrindo e fechando pareciam lembrar as paredes que ainda existia vida ali. Era estranho e reconfortante. Não porque eu buscasse companhia nele, mas porque percebi o quanto andava sozinha, o quanto sentia falta de falar e ser ouvida. Às vezes, à mesa do jantar, Lucas perguntava como tinha sido meu dia. Uma pergunta simples, tão rara, que eu quase esquecia como responder. Ele ouvia com atenção genuína, algo que fazia anos que eu não recebia. Rogério apenas comia em silêncio, o olhar preso no celular, fingindo não perceber. Foi nesse contraste, entre a presença viva de um e a ausência constante do outro, que percebi o vazio que me habitava. Uma casa pode estar cheia de móveis, lembranças e pessoas, mas ainda assim ser oca por dentro. E a minha, apesar de tudo o que aparentava, era uma casa cheia de silêncios, o tipo de silêncio que não é paz, e sim esquecimento. Eu ainda não sabia, mas aquela volta de Lucas abriria não só a porta do quarto de hóspedes. Abriria também janelas dentro de mim que eu achava que estavam trancadas há muito tempo. No começo, o retorno de Lucas parecia algo temporário, quase um convite daquelas circunstâncias que a vida impõe quando tudo desaba. Ele chegou com 2 malas e um olhar cansado, o corpo curvado por dentro, como quem carrega um peso que não se mede. Rogério ajudou a trazer as coisas até o quarto de hóspedes, trocou 2 frases secas sobre o trabalho e logo desapareceu atrás da porta do escritório, como se nada tivesse acontecido. Lucas ficou parado no corredor, o olhar perdido, e eu vi ali o reflexo de uma dor muda. Ofereci-lhe um café, talvez o gesto mais humano que eu poderia ter feito naquele momento. Ele aceitou com um meio sorriso. Quando ele sorria, era como se a casa lembrasse o que era viver. Nos dias seguintes, fomos reconstruindo uma rotina quase silenciosa, feita de gestos pequenos. Eu deixava café passado na garrafa. Ele lavava a louça sem que eu pedisse. À noite, voltávamos a conversar na cozinha, o abajur amarelo lançando sombras suaves sobre as paredes. Ele falava pouco, mas de maneira sincera. Contava pedaços da separação, da solidão que se instala quando você dá o melhor de si a alguém que decide partir. Eu ouvia em silêncio, com o coração apertado, porque cada palavra dele parecia ecoar meu próprio vazio. Não demorou muito para que nos tornássemos aliados involuntários daquela casa grande demais. Às vezes, ele chegava tarde, exausto, e encontrava o jantar ainda quente. Outras vezes, era ele quem deixava um bilhete com alguma gentileza. Bom dia, não esquece do casaco, tá frio. Coisas simples, mas que devolviam cor ao meu cotidiano cinza. Rogério, distante, parecia não notar. Entre suas viagens e planilhas, a presença do filho era apenas um dado a mais na equação. Mas, para mim, era um lembrete de tudo o que um lar deveria ser: voz, barulho, emoção. Eu sabia que Lucas estava machucado e que o meu papel era confortá-lo como alguém da família. Ainda assim, algo em sua dor despertava também a minha, como se 2 solidões, ao se tocarem, reconhecessem uma outra. E foi nessa harmonia de silêncios compartilhados, de cafés e conversas roubadas à madrugada, que a casa começou a pulsar de um jeito que há muito não pulsava. Mas nenhuma casa revive sem consequências. E eu, choro cresceu, contido e desesperado,
e algo dentro de mim simplesmente não conseguiu ficar parada. Caminhei até o corredor, os pés hesitantes sobre o piso frio. Parei diante da porta do banheiro. O barulho da chuva misturava-se ao do chuveiro e aos soluços. Toquei levemente na madeira. Lucas. Nenhuma resposta. Bati mais uma vez, o coração acelerado. Lucas, está tudo bem aí? Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz embargada, desculpa, eu tô bem. Mas não estava. Eu sabia. Aquele som partiu algo dentro de mim. Não era desejo, era compaixão. Hesitei, buscando forças para respeitar os limites. Apenas me aproximei mais da porta, falando em voz baixa. Se precisar de algo, eu tô aqui. Às vezes a gente precisa só de alguém para escutar, tá? Ouvi um suspiro, o barulho da água diminuindo, e por fim sua voz firme, embora rouca, obrigado. Afastei-me devagar, deixando-o sozinho, mas levei comigo o eco do choro. Na sala, sentei-me no sofá e fiquei olhando a chuva, tentando entender por que aquele som me afetara tanto. Talvez porque reconheci nele a mesma dor que me fazia engolir lágrimas noite após noite. Naquela tempestade, descobri que o silêncio de duas pessoas que sofrem pode ser mais íntimo do que 1000 palavras. Foi o primeiro abalo verdadeiro naquela casa, não pela proximidade física, mas pela transparência das feridas. E desde aquele instante, sabíamos, mesmo sem dizer, que algo dentro de nós tinha mudado para sempre. No dia seguinte, a chuva ainda não tinha cessado completamente. Caía em intervalos, como se o céu também respirasse cansado. Lucas ficou em casa, alegando que precisava descansar um pouco. Eu fingia ocupação, limpava o mesmo balcão 1000 vezes, organizava gavetas já organizadas, só para não encarar a inquietação que havia ficado do dia anterior. Por volta do meio-dia, ouvi a água do chuveiro outra vez. O som forte, contínuo, e depois o arranhar de uma respiração pesada, como quem busca fôlego. Peguei uma toalha limpa no armário, e sem pensar demasiado, caminhei até o corredor. Toquei de leve na porta. Lucas, deixei uma toalha limpa aqui fora, tá? Tá, obrigado, respondeu ele, a voz ainda rouca. Houve uma pausa. E então ele, por detrás da porta, perguntou: posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já se sentiu um fracasso? Do tipo que tenta acertar, mas sempre destrói o que toca? Fiquei em silêncio por um instante. As palavras dele atravessaram a fina madeira e me atingiram com força. As palavras dele pingavam como a água do chuveiro, quentes, desordenadas. Já, Lucas, respondi, a voz baixa. Mais vezes do que gosto de admitir. Do outro lado, ele começou a falar. Não num desabafo ensaiado, mas num fluxo que vinha com a própria água. Contou sobre a ex-namorada, sobre as promessas de um futuro que desmoronou em poucas semanas, sobre o medo de ser igual ao pai, ausente, frio, distante. Ouvir isso me desconcertou. Cada frase trazia um pedaço daquilo que Rogério e eu havíamos deixado morrer entre nós. Enquanto ele falava, eu permaneci encostada à porta, sentindo o vapor que escapava pelas frestas e a distância mínima entre nós. A fronteira invisível entre conforto e algo que eu não podia nomear. Quando ele se calou, apenas o som da água permaneceu. Respirei fundo e disse, quase num sussurro: ninguém é o que faz de errado o tempo todo. A gente também é o que tenta consertar. Silêncio. Então ouvi um fraco obrigado. E mais nada. Afastei-me lentamente, o coração num compasso estranho. Era ternura, era empatia, mas havia também um alerta. Percebi como a solidão deturpa os sentidos, como o simples ato de ouvir pode se transformar em algo perigoso quando o coração está carente. Na mesa da cozinha, sentei-me com a toalha ainda nas mãos, úmida pelo vapor. E pensei, há laços que começam puros, mas, se não tivermos cuidado, o calor da compaixão pode ser confundido com o incêndio errado. À noite, a casa voltou ao seu habitual estado de quietude. Rogério, como sempre, recolheu-se cedo, levando consigo o som das teclas do notebook e o brilho frio da tela que parecia substituir-me tão bem. A chuva havia cessado, restando apenas o gotejar insistente do beiral. E eu fiquei sozinha no quarto, sentada diante ausências, com despedidas, com a vida repetida de quem aprendeu a não esperar demais. Mas naquele espelho havia outra pessoa, uma mistura de ternura e confusão, e um olhar que eu já não reconhecia. O rosto cansado carregava mais do que o tempo. Carregava fome. Fome de ser vista, ouvida,
tocada no que eu tinha de mais humano, as certezas que já não existiam. A culpa tem rosto, e às vezes é o nosso refletido no espelho. Percebi, ao me olhar, que vinha guardando pequenos momentos como quem contrabandeia emoções proibidas. O sorriso rápido de Lucas ao receber o jantar, o jeito como ele agradecia por qualquer mínima gentileza, a atenção quase grata com que ouvia minhas histórias. Eram gestos simples, mas dentro de mim já se enraizavam como lembranças perigosas. Pensei na conversa do banheiro, na voz rouca por trás da porta, nas palavras quentes e desordenadas. Foi ali, talvez, que algo se moveu dentro de mim, um lampejo de compreensão e, junto, um aviso. Porque eu sabia que aquele carinho que nascia não era culpa dele. Era meu. Era a minha carência moldando o rosto que apareceu diante de mim, atraída pela delicadeza que há tanto tempo me faltava. Respirei fundo, procurando no ar alguma explicação que aliviasse o peso que começava a me sufocar. Mas a verdade é que não havia justificativa possível. A linha entre cuidar e desejar ser cuidada é fina demais quando o coração está ferido. Abri a gaveta e retirei um álbum antigo de fotografias, eu e Rogério sorrindo num réveillon distante, as luzes estourando atrás de nós. Naquela imagem, eu parecia outra, confiante, viva, sem medo do amanhã. Fechei o álbum. O que restara daquela mulher? Levantei-me e toquei o espelho, a superfície fria contra a ponta dos dedos. Foi como se eu quisesse atravessá-lo para conversar com aquela outra versão de mim, pedindo conselhos. Tudo o que encontrei, porém, foram meus próprios olhos cansados, pedindo perdão. Não por algo que eu tivesse feito, mas pelo que começava a sentir, pelos pensamentos que insistiam em florescer mesmo quando eu tentava arrancá-los pela raiz. Naquela noite, compreendi que o verdadeiro perigo não é o olhar do outro, é o olhar que lançamos sobre nós mesmos quando percebemos o abismo entre o que somos e o que precisamos. E, de repente, aquele espelho deixou de ser vidro, tornou-se confissão. Os dias seguintes caminharam sobre uma linha tênue, como quem atravessa uma ponte feita de vidro. Cada passo precisava de cuidado. Lucas evitava ficar muito tempo na sala. Eu me ocupava com tarefas inventadas, tentando preencher o ar de normalidade. Mas essa normalidade era frágil, um vidro prestes a trincar. Na manhã de sábado, o sol voltou depois de tantas nuvens. A cozinha estava cheia do aroma do café fresco, e pela primeira vez em dias decidi preparar algo mais elaborado. Pus a mesa com pão, frutas e aquele bolo que ele gostava. Quando Lucas apareceu, ainda com o cabelo bagunçado, houve um segundo de estranhamento, como se cada gesto pedisse permissão. "Dormiu bem?" perguntei, tentando soar casual. "Melhor", respondeu ele, abrindo um sorriso contido. Sentamo-nos um em frente ao outro. O som das xícaras parecia alto demais, e o relógio marcava o tempo com crueldade. Falamos de banalidades, o clima, o trabalho, qualquer assunto que não tocasse o que realmente importava. Leve sua mão, dessa vez, num gesto materno, sereno. "Não há do que se desculpar, Lucas. Só estamos tentando cicatrizar feridas diferentes, mas parecidas demais." Ele assentiu, exalando um alívio triste. Por alguns segundos, o peso entre nós se dissolveu, deixando apenas respeito. Comemos o resto do café quase em silêncio, mas o silêncio já não doía da mesma forma. Era um silêncio consciente, limpo, resultado de uma decisão silenciosa. Há de recuar a tempo. Quando ele saiu para resolver assuntos na rua, fiquei olhando a mesa, as migalhas, as xícaras ainda mornas. Percebi que algo em mim havia se reerguido, não a mulher que buscava consolo, mas aquela que lembrava seus próprios limites. Não havia vitória nem derrota, apenas maturidade. Às vezes, o verdadeiro amor não está em seguir o impulso, e sim em proteger o que ainda pode ser puro. E naquela manhã de sábado ensolarado, eu aprendi a diferença. Naquela noite, a casa parecia respirar diferente. O vento que entrava pela janela já não soprava frio, mas fresco, livre, como se também tivesse esperado por um desfecho. Eu estava na sala, com a televisão ligada no volume mínimo. Rogério chegou tarde, o cansaço estampado no semblante, o mesmo de sempre, mas algo em mim já não queria fingir que estava tudo bem. Ele pousou a pasta sobre o sofá e fez um comentário qualquer sobre o trânsito. Eu respondi com um simples urrum, mas em seguida o chamei pelo nome, coisa rara entre nós. "Rogério, a gente precisa conversar." Ele me olhou surpreso, como se não soubesse de qual silêncio essa frase viria. Respirei fundo. Faz tempo que vivemos aqui como inquilinos do mesmo teto.
Eu me acostumei a te esperar e você a não chegar. Só que, busquei palavras que não soassem como acusação, isso tá nos matando aos poucos. Por um momento, ele apenas me encarou, e o silêncio que sempre existiu entre nós pareceu tomar forma concreta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não desviou o olhar. Sentou-se ao meu lado, as mãos entrelaçadas, e disse: Eu sei. Eu também sinto. Só não sei mais por onde começar. Ficamos ali, conversando até tarde, sobre medos, sobre o quanto o trabalho havia virado refúgio, sobre a saudade que disfarçamos com obrigações. Pela primeira vez em anos, nossas palavras preencheram o espaço da casa em vez de ecoarem num vazio. Não consertamos tudo, mas demos o primeiro passo. Nos dias seguintes, Lucas começou a arrumar suas coisas. Um novo emprego em outra cidade, uma esperança diferente. Na hora da despedida, me abraçou forte e disse: Obrigado por tudo. Por ter me ouvido, principalmente. Retribui o abraço, sentindo a leveza de algo que finalmente encontrava o caminho certo. Cuida de você, Lucas. E não esquece, a dor também passa. Hoje, ao olhar para trás, percebo que nem todos os deslizes do coração deixam marcas visíveis. Existem infidelidades que nunca chegam a se concretizar, e talvez sejam justamente essas as que mais ensinam, porque obrigam a gente a se encarar por dentro. Durante muito tempo, achei que lealdade fosse só uma questão de não agir. Mas aprendi que ela começa muito antes disso, no instante em que controlamos o pensamento, o olhar, a vontade de preencher o vazio com qualquer migalha de afeto. Às vezes, somos fiéis no gesto, mas infiéis no silêncio, quando desejamos o que não deveríamos, ou quando deixamos de lutar pelo que ainda poderíamos salvar. Nem toda traição acontece no toque. Às vezes, ela nasce dentro do peito e morre no arrependimento. Essa frase volta para mim como um eco sempre que fecho os olhos. Depois de tudo, entendi que o perigo maior não é cair em tentação, e sim não perceber quando